Você já parou para refletir sobre o que realmente está em jogo quando falamos dos 10 mandamentos? Será que são apenas regras antigas? Ou existe algo muito mais profundo e transformador que Deus quer nos ensinar através deles? A verdade é que esses mandamentos não são apenas palavras em pedras, mas um guia divino para a nossa vida. Algo que pode transformar totalmente a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. E o mais surpreendente de tudo é que, apesar de Jesus ter vindo para cumprir a lei, ele não anulou esses mandamentos, ele os levou a um nível ainda mais profundo. Agora, imagine por um momento. Você sabia que a maneira como você aplica esses princípios na sua vida pode ser a chave para uma transformação espiritual completa? Não é exagero. O que está por trás dos 10 mandamentos não é apenas sobre obedecer a regras, mas sim sobre alinhar sua vida com a vontade de Deus, vivendo de forma plena, amorosa e cheia de propósito. E tem mais. Se você acha que já conhece tudo sobre os mandamentos e sua aplicação, prepare-se. Há segredos ainda mais profundos que você talvez nunca tenha percebido. E esse vídeo vai abrir seus olhos para novas revelações espirituais que vão transformar sua caminhada com Deus. Mas antes de começarmos, eu preciso te pedir algo. Sabia que muitos que assistem aos vídeos não estão inscritos? Se você acredita em Deus e se sente tocado por este conteúdo, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Só assim, você vai garantir que não vai perder nenhuma dessas mensagens transformadoras. Então, fique comigo até o final e descubra como os 10 mandamentos não são apenas um eco do passado, mas uma mensagem poderosa para o seu futuro. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta? A revelação divina, meus amigos, é um dos momentos mais impactantes e profundos registrados na Bíblia Sagrada. Foi no Monte Sinai, em meio a uma atmosfera carregada de poder e majestade, que Deus se manifestou de maneira inconfundível para seu povo, Israel. O que aconteceu ali, naquele lugar sagrado, não foi apenas um encontro com o Todo-Poderoso, mas uma introdução a uma nova aliança, uma nova forma de relacionamento entre Deus e os homens. Imaginemos por um momento a cena que os israelitas viveram. Nuvens espessas que cobriam a montanha, trovões e relâmpagos. Uma tempestade imensa que só poderia ser explicada como a presença de Deus, com sua grandeza e santidade, decidiu que este seria o momento em que sua lei seria revelada ao povo escolhido. Esse ato divino não foi apenas um simples comando, mas um convite à santidade, à transformação, à separação de uma vida comum para uma vida que refletisse o caráter de Deus. Esse encontro foi não apenas um evento de grande significado espiritual, mas também uma lição para todos nós hoje. Quando lemos sobre essa revelação nas passagens bíblicas, é impossível não perceber que, mesmo em nossa vida cotidiana, estamos sendo chamados para algo mais profundo, algo mais grandioso. O que Deus fez com Moisés e com os israelitas naquela época, Ele ainda deseja fazer conosco. Uma aproximação pessoal, uma revelação íntima de sua vontade. As experiências com Deus, como aquela no Monte Sinai, são marcantes e transformadoras. E nesse momento, a grande verdade da Bíblia Sagrada nos é exposta. Deus não é um Deus distante. Ele quer se revelar a nós, seja em momentos grandiosos como este, ou nos momentos mais simples da vida diária. Ele quer estabelecer uma aliança conosco. Uma aliança baseada na confiança, no amor e na obediência aos seus ensinamentos. Portanto, quando olhamos para esse momento da história bíblica, precisamos entender que a revelação divina vai além de um simples evento. Ela é um convite constante para buscarmos a presença de Deus em nossas vidas. Como podemos experimentar esse tipo de revelação hoje? Talvez seja no silêncio da oração. Talvez seja nas circunstâncias cotidianas, onde podemos ver a mão de Deus trabalhando de maneira sutil, mas poderosa. A revelação divina é um lembrete de que Deus está conosco, guiando-nos, ensinando-nos e revelando-nos o caminho da salvação. Antes de nos aprofundarmos mais nas revelações e nas instruções que Deus deu aos israelitas no Monte Sinai, é essencial entender o contexto em que esse evento grandioso aconteceu. Os israelitas, que haviam sido escolhidos por Deus para um propósito especial, estavam passando por uma fase difícil de suas vidas. Eles haviam sido escravizados no Egito por séculos, vivendo sob uma opressão imensa, sem liberdade, sem dignidade
e com suas esperanças praticamente destruídas. A história de sua libertação é uma das mais poderosas e comoventes da Bíblia. Moisés, sob a orientação direta de Deus, foi levantado para liderar esse povo à liberdade. E como Deus fez isso? Com sinais e milagres poderosos. A travessia do Mar Vermelho, onde as águas se abriram e o povo atravessou a pé enxuto, é apenas uma das maravilhas que Deus fez para mostrar seu poder e sua fidelidade. E não parou por aí. O maná que caiu do céu para alimentar os israelitas, a água que brotou da rocha para saciar sua sede no deserto, eram provas claras de que o Senhor estava com eles e proveria para suas necessidades. Esses milagres não eram apenas para mostrar o poder de Deus, mas para ensinar aos israelitas algo profundo, que o Senhor não era apenas um Deus distante e inacessível, mas que estava ativamente cuidando deles. Em cada um desses milagres, Deus estava revelando sua fidelidade e sua soberania. Ele não queria que o povo apenas o visse como um ser distante, mas que experimentassem a sua bondade de uma maneira concreta e pessoal. Deus, em sua grande misericórdia, fez isso para que o povo visse a sua mão poderosa em cada detalhe de sua jornada. E, ao olhar para a nossa própria vida, podemos perceber como muitas vezes passamos por situações difíceis, onde nos sentimos cativos, sem esperança. Mas Deus, de forma silenciosa e poderosa, está trabalhando em nosso favor. As promessas de Deus que vemos na Bíblia, como em Isaías 4:1 e 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. São verdades que se aplicam também a nós, que muitas vezes nos encontramos em momentos de dificuldade e incerteza. Os israelitas, ao serem libertos da escravidão, não foram apenas libertos fisicamente, mas estavam sendo preparados para algo maior, uma nova vida com Deus. A libertação deles era uma preparação para a aliança que Deus desejava estabelecer. Assim como Deus fez com os israelitas, Ele nos oferece a liberdade, não só das amarras externas, mas também das internas, nos libertando dos nossos medos, da culpa e do pecado, através de Jesus Cristo. Essa libertação e os milagres de Deus não são apenas histórias antigas, elas são testemunhos de sua fidelidade, que ainda hoje se aplicam à nossa jornada de fé. À medida que avançamos em nossa caminhada, devemos lembrar que, assim como Deus cuidou dos israelitas, Ele também cuida de nós, mesmo quando não vemos todos os detalhes da sua obra em nossa vida. Agora, com a liberdade conquistada, é hora de avançar para um novo capítulo, onde Deus quer não só libertar, mas também estabelecer uma aliança com seu povo. O que será dessa aliança e o que isso significa para o nosso entendimento sobre como viver em obediência a Ele? Vamos descobrir no próximo tópico. Chegamos agora a um ponto fundamental na jornada espiritual dos israelitas. Depois de ser libertado da escravidão no Egito, o povo de Israel estava pronto para uma nova etapa de sua existência: a aliança com Deus. O Senhor, com sua imensa sabedoria e bondade, não queria apenas libertar seu povo fisicamente, mas também estabelecer um relacionamento profundo, duradouro e transformador com eles. A Bíblia Sagrada nos mostra que, por meio dessa aliança, Deus queria transformar os israelitas em uma nação santa, separada para si e para o cumprimento de seus planos. A aliança com Deus, como vimos em passagens como Êxodo 19, 5-6, onde ele diz: Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. Era uma proposta divina de comprometimento mútuo. Deus faria a sua parte guiando e protegendo Israel, mas o povo também deveria cumprir a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos e viver de acordo com os princípios de justiça, misericórdia e santidade. Essa aliança, irmãos e irmãs, não era apenas uma questão de leis e regras, mas uma questão de coração. Deus queria que seu povo o amasse de todo o coração, que vivesse com a consciência de que a santidade não era algo externo, mas algo que brotava do interior de cada indivíduo. A obediência a Deus não se tratava de um conjunto de mandamentos frios e distantes, mas de um relacionamento diário, baseado em confiança, reverência e amor. Por meio dessa aliança,
Israel deveria ser um reflexo do caráter de Deus para as outras nações ao seu redor. E ao considerarmos a aliança de Deus com os israelitas, podemos perceber que o mesmo princípio se aplica a nós, hoje. Em Cristo, fomos chamados a ser uma nação santa também, como vemos em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso nos lembra que a aliança que Deus fez com os israelitas não terminou com eles, mas se estende a todos que creem em Jesus Cristo. Somos convidados a viver de forma separada para Deus, a andar segundo a sua vontade e a ser um testemunho vivo de sua graça e poder no mundo. Mas o que isso significa para nós em termos práticos? Bem, ao aceitarmos essa aliança com Deus, devemos buscar viver uma vida que reflete seu caráter. Isso envolve amar ao próximo, perdoar aqueles que nos ofendem, buscar justiça e fazer a diferença em nossas comunidades. Não se trata apenas de palavras ou de rituais, mas de ações concretas que demonstram a transformação que Deus tem operado em nossas vidas. A obediência a Deus, por meio da aliança com Ele, traz bênçãos que não apenas nos afetam, mas que também têm o poder de impactar o mundo ao nosso redor. E assim, à medida que avançamos para a próxima parte da história, veremos como essa aliança foi estabelecida de maneira mais clara por meio dos 10 mandamentos, que são uma expressão prática da vontade de Deus para a sua nação santa. Eles não são apenas regras antigas, mas guias para viver uma vida que honra a Deus e promove o bem, estar do todos. Como será que o Senhor trouxe esses mandamentos ao seu povo? E como eles continuam a nos ensinar até hoje? Vamos descobrir a seguir. Agora chegamos a um dos pontos culminantes da jornada espiritual de Israel. E sem dúvida, um dos momentos mais reverenciados na história bíblica: a entrega dos 10 mandamentos. Esses mandamentos, registrados em Êxodo 20, são a espinha dorsal da lei de Deus para o seu povo, e se tornaram um guia moral e espiritual, não só para os israelitas, mas para todas as gerações subsequentes. A grandeza desses mandamentos não está apenas no fato de serem normas divinas, mas no profundo significado espiritual que eles carregam. Os 10 mandamentos não são apenas uma lista de proibições, mas um reflexo do caráter de Deus. Quando lemos esses mandamentos, vemos claramente como Deus deseja que vivamos, tanto em nossa relação com Ele, quanto com os outros. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. É uma declaração poderosa de que a adoração a Deus deve ser exclusiva, sem competição de ídolos ou qualquer coisa que ocupe o lugar dele em nossos corações. Este é um convite à pureza de fé e total dependência dele. Deus quer que o amemos acima de tudo, e a adoração a outros deuses é uma traição ao relacionamento que ele deseja com seus filhos. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Reforça a ideia de que Deus é inimitável e que não devemos tentar reduzi-lo a algo material ou limitado, como estátuas ou imagens. O Criador do universo não pode ser contido em objetos criados pelas mãos humanas. Isso nos ensina a olhar para Deus, em sua majestade incomparável, sem tentar moldá-lo, conforme nossas próprias conveniências ou limitações. Aqui, encontramos uma grande lição. Não podemos reduzir nossa espiritualidade a símbolos externos, mas devemos buscar uma conexão profunda e autêntica com Deus. Os outros mandamentos tratam de questões que se relacionam diretamente com a ética e o comportamento humano. Honrar pai e mãe. Êxodo 20:12. Não matar. Êxodo 20:13. Não adulterar. Êxodo 20:14. Não roubar. Êxodo 20:15. Não dar falso testemunho. Êxodo 20:16. E não cobiçar. Êxodo 20:17 são princípios fundamentais para a convivência harmoniosa e justa entre as pessoas. Esses mandamentos mostram que, se queremos ser fiéis à aliança de Deus, devemos viver em amor e respeito uns pelos outros, evitando atitudes egoístas que prejudicam o próximo. E quando refletimos sobre esses mandamentos, é impossível não perceber que eles têm uma profundidade espiritual, além do comportamento ético. Eles nos convidam a buscar uma transformação interna, um coração renovado, que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus, no Novo Testamento, ao resumir a lei em 2 mandamentos, nos mostrou que todos os 10 mandamentos se baseiam no amor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma, e de toda a tua mente, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Mateus 22, 37-39. Esses mandamentos, dados diretamente por Deus a Moisés, são um reflexo do seu amor por nós e da maneira como ele deseja que vivamos em harmonia com ele e com os outros. Portanto, os 10 mandamentos não são um peso ou uma obrigação distante, mas um convite ao amor e à santidade. Eles são, na verdade, um caminho para a verdadeira liberdade, menos a liberdade de viver como Deus nos criou para viver, em relação a Ele e uns com os outros, de maneira pura, justa e amorosa. Ao seguirmos esses mandamentos, nos aproximamos cada vez mais do ideal de vida que Deus preparou para nós. Um caminho que é, acima do tudo, baseado na sua graça e misericórdia. Agora, avançamos para um momento de crise na história de Israel. Embora os israelitas tivessem recebido esses mandamentos sagrados, sua fidelidade seria testada de maneira dramática. O que aconteceu enquanto Moisés estava no Monte Sinai? O povo, em sua fraqueza, falhou. E isso nos leva ao próximo capítulo da história. O episódio do bezerro de ouro. Agora, vamos nos aprofundar em um dos episódios mais tristes e marcantes da história de Israel, o episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas com os 10 mandamentos, o povo de Israel, que acabara de ser libertado da escravidão do Egito, rapidamente cedeu à pressão da dúvida e da incredulidade. Em vez de esperar com fé na orientação de Moisés, eles começaram a questionar a ausência de seu líder e buscaram uma alternativa para adorarem. Naquela época, o povo de Israel estava em um processo de aprendizagem espiritual, ainda se ajustando à ideia de um Deus invisível e poderoso, que não se revelava através de ídolos ou imagens, como estavam acostumados no Egito. Sentindo-se perdidos e sem direção, os israelitas pediram ao irmão de Moisés, Arão, que os liderasse na criação de um Deus visível. Arão, em sua fraqueza e temeroso da pressão do povo, cedeu e ordenou que eles colecionassem ouro e o derretessem, formando um bezerro de ouro, Êxodo 32, 2-4. O povo, ao ver a imagem criada, exclamou: Israel, estes são os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 4. Esse foi o ponto culminante da infidelidade, pois violou diretamente os 2 primeiros mandamentos dados por Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. E não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Ao criar e adorar um ídolo, o povo não só desonrou a Deus, mas também negou a sua soberania, procurando uma imagem palpável para representar o Deus que os havia libertado com mão forte. A reação de Moisés, quando desceu do monte e viu o que havia acontecido, foi de fúria. Ele, indignado com a apostasia do povo, jogou as tábuas de pedra no chão, quebrando-as. Êxodo 32, 19-20. Esse gesto simbolizava a quebra da aliança que Deus havia feito com Israel, representando a traição do povo ao Senhor. A quebra das tábuas também refletia a quebra espiritual que havia ocorrido entre o povo e Deus. Eles haviam trocado a adoração ao Deus vivo pela adoração a um ídolo sem vida. Esse episódio não é apenas uma lição histórica, mas uma lição espiritual para nós hoje. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que a fé parece distante, em que o caminho de Deus parece incerto e em que a paciência é testada. E, assim como os israelitas, podemos ser tentados a buscar ídolos para preencher o vazio, sejam eles representados por prazeres mundanos, bens materiais, ou até mesmo pela busca desenfreada de poder e controle. Porém, como a Bíblia Sagrada nos ensina, esses ídolos não podem nos salvar, nem nos dar paz verdadeira. Eles são falsos, e ao nos apegarmos a eles, afastamo-nos de Deus. No entanto, o Deus que servimos é um Deus de misericórdia e restauração. Mesmo após a grande falha do povo de Israel, Ele não os abandonou. Ele queria mais uma vez restaurar a aliança. E, como veremos a seguir, essa restauração viria através de um ato de graça e perdão divino. Este episódio também nos ensina sobre a importância de termos líderes espirituais, firmes e obedientes a Deus. Moisés, mesmo com a indignação e a frustração com o povo, continuou a interceder por eles diante de Deus,
Assim como ele, nós devemos buscar ser firmes em nossa fé e ajudar uns aos outros a manter a integridade do nosso relacionamento com Deus. Às vezes, isso envolve corrigir os erros, mas também envolve muito amor, paciência e graça, assim como Deus fez com Israel. Agora que vimos a falha do povo de Israel e o impacto de sua adoração ao bezerro de ouro, vamos para o próximo passo dessa história, onde, após o arrependimento do povo, Deus dá a Moisés uma nova chance para renovar a aliança com seu povo. O que virá a seguir é uma poderosa demonstração da graça e da restauração de Deus, após o grave erro do povo de Israel e o rompimento da aliança com Deus. Surge a oportunidade de restauração e renovação, um momento de imensa misericórdia divina. Quando Moisés, em sua indignação, quebrou as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, ele não apenas demonstrou a seriedade da violação, mas também nos mostrou a importância de reconhecer nossos erros diante de Deus. O episódio do bezerro de ouro havia causado uma ruptura no relacionamento, mas a graça de Deus estava prestes a restaurar o que havia sido perdido. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou o seu povo. Após a confissão e o arrependimento dos israelitas, ele ordenou a Moisés que subisse novamente ao Monte Sinai, desta vez para esculpir novas tábuas, onde os mandamentos seriam gravados uma vez mais. Êxodo 34. Essa instrução não era apenas uma questão de corrigir um erro físico, mas de restaurar a aliança espiritual entre Deus e Israel. Moisés então passou mais 40 dias e noites no monte em comunhão com Deus, como havia feito anteriormente, um sinal de dedicação, arrependimento e reconciliação. O povo, após esse período de reflexão e oração, estava sendo restaurado, e com isso, a confiança entre eles e Deus também seria renovada. Quando Moisés desceu com as novas tábuas, Deus havia reafirmado sua promessa de guiar Israel para a terra prometida. Deus, como sempre, era fiel, mesmo quando seu povo falhava. A renovação da aliança mostrava que, embora os erros possam trazer consequências, o arrependimento genuíno e a busca por restauração podem abrir as portas para a reconciliação divina. A renovação da aliança não era automática. Menos era necessário que o povo de Israel se comprometesse a viver de acordo com as leis de Deus, guardando os seus mandamentos e permanecendo fiéis a Ele. A restauração das tábuas e da aliança também simboliza a importância do arrependimento verdadeiro. Em nossa própria vida, quando erramos e nos afastamos de Deus, podemos ser tentados a desistir achando que Deus já não quer mais ter algo conosco. No entanto, a Bíblia Sagrada nos ensina que, como Deus fez com Israel, Ele também deseja restaurar o relacionamento com cada um de nós. Deus está sempre pronto para nos perdoar, quando nos aproximamos de Ele com um coração quebrantado e arrependido. O versículo de 1 João 1, 9, nos lembra disso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A renovação da aliança também é um convite à obediência. Deus não restaura o relacionamento apenas para que possamos continuar vivendo de qualquer maneira. Ele espera que, ao recebermos sua graça, vivamos de acordo com os seus mandamentos e com o seu coração. Isso envolve uma mudança de vida, uma transformação que nos leva a buscar o bem, a justiça e a paz em todas as áreas da nossa vida. Portanto, a história da renovação das tábuas e da aliança nos ensina que Deus é um Deus de segunda chance e de terceira, quarta e muitas mais. Ele nunca nos abandona, e sua graça é maior que qualquer erro que possamos cometer. Se você falhou em algum momento de sua vida, se sente distante de Deus, lembre-se, a oportunidade de renovação sempre estará disponível. Assim como foi para o povo de Israel, basta se arrepender, buscar a reconciliação com o Senhor e viver em obediência aos seus mandamentos. Agora, seguimos para o próximo momento crucial dessa história. A construção do tabernáculo, que foi dada a Moisés como um sinal visível da presença de Deus entre o seu povo. Vamos ver como essa instrução divina ajudou a fortalecer a fé dos israelitas e os preparou para um futuro de adoração e intimidade com Deus após a renovação da aliança entre Deus e Israel. O Senhor instruiu Moisés sobre a construção de um local especial, onde ele mesmo habitaria no meio do povo.
o tabernáculo. Esse foi um dos momentos mais significativos da história de Israel, pois representava a escolha divina de estar perto de seu povo, de habitar no meio deles. O tabernáculo não era apenas um edifício comum, era um espaço sagrado, um lugar de adoração, oração e comunhão entre o Criador e a criação. O tabernáculo foi projetado por Deus com grande precisão, detalhando desde os materiais a serem usados até as medidas exatas para cada parte da estrutura. A Bíblia nos conta que Moisés recebeu instruções minuciosas sobre como construir o tabernáculo, e como um bom servo, ele seguiu essas orientações ao pé da letra, Êxodo 25-31. Cada parte do tabernáculo tinha um significado profundo, refletindo a santidade de Deus e a necessidade de pureza e reverência por parte do seu povo. O espaço era dividido em diferentes áreas, sendo o Santo dos Santos o lugar mais sagrado, onde a presença de Deus habitava de maneira especial, representada pela Arca da Aliança. Essa construção não foi apenas uma tarefa de carpinteiros e artesãos, ela representava algo muito maior. O tabernáculo simbolizava o desejo de Deus de estar com seu povo, de caminhar com eles em cada jornada, de ser o centro de sua vida. Ele se tornaria o lugar onde as ofertas seriam feitas, onde a presença de Deus seria reconhecida e celebrada, e onde o relacionamento com o Criador seria continuamente renovado. Em meio ao deserto, Deus lhes deu um lugar de adoração. Que maravilhoso é saber que, mesmo em tempos de dificuldades e incertezas, Deus nunca nos deixa sem um lugar de encontro com Ele. O tabernáculo foi o símbolo de que Deus se importa com a nossa jornada e deseja estar ao nosso lado em cada passo. Agora, a lição que podemos tirar disso é clara. O tabernáculo não era apenas para os israelitas do Antigo Testamento. Ele é uma figura do que Deus deseja para nós hoje. Deus nos convida a sermos o seu tabernáculo, o seu templo vivo. 1 Coríntios 6, 19-20 nos ensina que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Assim como Deus queria habitar entre seu povo no tabernáculo, Ele deseja habitar dentro de cada um de nós, sendo o centro da nossa vida, a nossa força e a nossa direção. Quando vivemos em comunhão com Deus, dedicando nosso coração e nossa vida a Ele, somos esse templo sagrado, assim como o tabernáculo foi para os israelitas. Além disso, a construção do tabernáculo também nos ensina sobre o princípio da obediência. Os israelitas não construíram o tabernáculo com seus próprios planos, ou de acordo com sua própria vontade. Eles seguiram as instruções de Deus, de maneira precisa, reconhecendo que a obra do Senhor precisa ser feita da maneira que Ele deseja, e não da nossa própria maneira. Assim, nossa vida também deve ser construída sobre os princípios de Deus, obedecendo a Sua palavra e buscando viver de acordo com a Sua vontade. O tabernáculo nos ensina que Deus é digno da nossa dedicação total e de um culto genuíno, com reverência e amor. A construção do tabernáculo também simboliza a unidade do povo de Israel. Foi uma obra que exigiu esforço coletivo, com todos os israelitas contribuindo com o que podiam para que a obra fosse concluída. Deus usou pessoas com diferentes habilidades e talentos, desde os que sabiam trabalhar o ouro até os que sabiam tecer. Cada um teve um papel a desempenhar, e todos eram igualmente importantes para a realização do plano divino. Isso é algo que podemos aplicar em nossas comunidades cristãs. Hoje, cada pessoa tem um papel vital. Na edificação do reino de Deus, devemos trabalhar juntos, com os dons que Deus nos deu, para construir algo que glorifique o seu nome. Por fim, o tabernáculo nos ensina que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas em corações rendidos a Ele. Em tempos modernos, nossos tabernáculos podem ser as nossas igrejas, nossos momentos de oração, nossa meditação nas Escrituras, e a forma como vivemos e manifestamos a fé em nosso dia a dia. Como está o seu tabernáculo? Está sendo um lugar onde a presença de Deus habita, onde Ele é adorado e glorificado? Agora que entendemos a importância do tabernáculo e do convite de Deus para habitar no meio de seu povo, vamos continuar nossa jornada e refletir sobre o impacto que Moisés experimentou ao descer do monte com as novas tábuas. Sua experiência com a presença de Deus foi tão profunda que até seu rosto refletia a glória divina.
Vamos ver o que isso significa para nós em nossa caminhada de fé. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as novas tábuas dos 10 mandamentos, ele trouxe consigo não apenas a renovação da aliança, mas também algo impressionante e visível. Seu rosto brilhava intensamente. A Bíblia nos conta que, devido à sua comunhão direta com Deus, o rosto de Moisés refletia a glória divina de tal maneira que os israelitas não podiam olhar para ele sem se sentirem intimidados. Moisés, então, precisou usar um véu para cobrir seu rosto, quando estava entre o povo. Êxodo 34, 29-35. Esse brilho no rosto de Moisés não era um fenômeno comum, era um sinal claro de que ele esteve na presença de Deus de uma forma muito especial. A radiação que emanava de seu rosto simbolizava a intensidade da experiência espiritual que ele viveu enquanto esteve com o Senhor. Moisés não apenas recebeu as instruções de Deus, mas, ao passar tanto tempo na sua presença, foi transformado de maneira visível. O brilho em seu rosto representava a glória de Deus, que ficou impregnada nele, um reflexo de sua dedicação e intimidade com o Criador. Agora, é importante refletirmos sobre o significado profundo disso. O que Moisés experimentou no Monte Sinai não é algo que foi reservado apenas para ele. Em 2 Coríntios 3:18, o apóstolo Paulo nos ensina que, como cristãos, também podemos experimentar essa transformação espiritual e refletir a glória de Deus em nossas vidas. Ele diz: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor." Assim como Moisés, somos chamados a passar tempo na presença de Deus, através da oração, da meditação na palavra e da busca por uma vida de santidade. E ao fazer isso, nossa vida também começa a refletir a glória de Deus para aqueles ao nosso redor. A radiação do rosto de Moisés é uma ilustração poderosa do efeito transformador da presença de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos a sua face com sinceridade, somos madados. Podemos não ver fisicamente o nosso rosto brilhar, mas as mudanças em nosso caráter, atitude e comportamento são evidentes para os outros. Nossos corações se tornam mais compassivos, nossos olhos mais atentos ao sofrimento do próximo, nossa voz mais cheia de amor e encorajamento. É a glória de Deus, em uma forma espiritual, que começa a se refletir em nossas vidas. No entanto, o véu que Moisés usava quando estava entre os israelitas também nos ensina algo importante. Embora sua experiência com Deus fosse maravilhosa, Moisés precisou encobrir o brilho de seu rosto, para não assustar o povo. Isso nos lembra que a presença de Deus, enquanto gloriosa e transformadora, também pode ser desafiadora para aqueles que ainda não estão preparados para ela. É nosso papel, como cristãos, refletir a glória de Deus, de maneira que os outros possam ver e sentir a sua presença, sem se sentirem intimidados. Isso é feito com humildade, amor e graça, permitindo que a luz de Cristo brilhe em nós, de maneira atraente e acolhedora. O que Moisés vivenciou no monte é uma chamada para todos nós. Deus deseja que sejamos transformados pela sua presença e que essa transformação seja visível para o mundo. Mas, como Moisés, precisamos passar tempo na presença de Deus para experimentar essa mudança. Isso não é algo que acontece de forma superficial, mas requer dedicação, entrega e tempo de comunhão. Quando fazemos isso, nossa vida começa a refletir a glória de Deus de uma forma tão poderosa que outros podem ser tocados e atraídos para a sua luz. Essa transformação que Moisés experimentou é algo que todos os cristãos devem buscar. Se você deseja ter uma vida marcada pela presença de Deus, não há outro caminho senão investir tempo na sua palavra, na oração e na busca constante por sua orientação. Ao fazer isso, você também experimentará uma transformação que será visível tanto para você quanto para aqueles que estão ao seu redor. Agora, vamos dar o próximo passo em nossa jornada, refletindo sobre o impacto que os 10 mandamentos tiveram no cristianismo. Embora os mandamentos tenham sido dados no Antigo Testamento, eles continuam a ter uma influência profunda no Novo Testamento e na vida cristã. Vamos ver como Jesus trouxe uma nova compreensão e profundidade ao cumprimento dessas leis. Os 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, continuam a ter um impacto duradouro no cristianismo. Embora esses mandamentos tenham sido dados
No Antigo Testamento, sua influência atravessa os séculos e chega até o Novo Testamento, onde Jesus, em seus ensinamentos, aprofundou e expandiu o entendimento de cada um desses mandamentos. Eles não são apenas um conjunto de regras morais, mas um reflexo do caráter de Deus e um guia para uma vida plena em Cristo. Vamos explorar como os 10 mandamentos se conectam com o ensinamento de Jesus e como eles ainda são fundamentais para a nossa vida cristã. Primeiramente, é importante compreender que os 10 mandamentos representam os princípios essenciais para uma vida justa, equilibrada e harmoniosa com Deus e com os outros. Eles nos orientam a adorar somente a Deus, a honrar nossos pais, a não matar, a não mentir e a não cobiçar o que pertence ao próximo, entre outras instruções. Essas leis foram dadas em um momento crucial da história, como um pacto entre Deus e seu povo, e refletem a vontade divina para a vida dos israelitas. Contudo, o que muitos não sabem é que, embora esses mandamentos tenham sido dados especificamente a Israel, suas lições são universais e continuam válidas para nós hoje. No entanto, Jesus, em seu ministério, revelou uma profundidade ainda maior no significado desses mandamentos. Ele não os anulou, mas os cumpriu e os explicou de uma maneira mais profunda. Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que a verdadeira obediência a Deus vai além da letra da lei. Ele diz, em Mateus 5, 21-22, que qualquer que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Aqui, ele nos ensina que, mesmo que não cometermos assassinato, a raiva em nossos corações pode ser tão prejudicial quanto o ato em si. Ou seja, a obediência à lei de Deus não se limita às ações externas, mas também envolve nossos pensamentos e atitudes interiores. O que Jesus está nos dizendo é que, para cumprir a lei de Deus, não basta uma obediência superficial ou exterior, mas um coração transformado. A verdadeira adesão aos mandamentos de Deus começa dentro de nós, com nossa intenção, nossa motivação e nosso amor por Ele. Como Ele mesmo afirmou em Mateus 22, 37-40, o maior mandamento é amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem todos os outros, porque a obediência verdadeira surge de um coração cheio de amor por Deus e pelos outros. Essa nova perspectiva sobre os mandamentos de Deus foi revolucionária, pois Jesus nos ensina que a verdadeira justiça não é uma questão de seguir regras rígidas, mas de viver uma vida de amor e misericórdia, refletindo a bondade de Deus em cada ação, pensamento e palavra. Ele também demonstrou, por meio de sua vida, que a obediência aos mandamentos de Deus é, acima do tudo, uma questão de relacionamento com Deus. É a partir desse relacionamento íntimo com o Senhor que a nossa vida é transformada. E a sua lei é escrita em nossos corações, como Jeremias 3:1 e 33 profetiza. Além disso, Jesus nos dá a chave para cumprir esses mandamentos de maneira plena. O poder do Espírito Santo. No Novo Testamento, vemos que os cristãos não são chamados a obedecer aos mandamentos de Deus por sua própria força ou mérito, mas pelo poder transformador do Espírito Santo, que habita em nós. Ele nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, moldando nossos corações e nos ajudando a refletir a imagem de Cristo. Sem o Espírito Santo, não podemos viver em verdadeira obediência a Deus, mas com Ele, somos capacitados a viver uma vida que honra a Deus e promove a paz entre os seres humanos. Portanto, os 10 mandamentos continuam a ser um fundamento moral para o cristão. Mas agora, sob a luz do Novo Testamento, vemos que o que Deus deseja de nós é um coração transformado, capaz de amar como Ele ama. Esses mandamentos não são apenas uma lista de proibições, mas um convite para viver de maneira justa, pacífica e amorosa, tanto com Deus quanto com o próximo. Eles nos mostram como viver em harmonia com a vontade divina e como refletir o caráter de Deus em todas as áreas da nossa vida. Agora que vemos o profundo impacto dos 10 mandamentos no cristianismo e como Jesus os revelou em sua plenitude, vale a pena refletirmos sobre como podemos viver esses mandamentos em nosso cotidiano. Eles não são apenas princípios antigos, mas têm um poder transformador
que nos chama a ser melhores a cada dia, mais semelhantes a Cristo e mais próximos de Deus. E ao refletirmos sobre isso, chegamos a uma etapa final da nossa jornada, que é considerar o que realmente significa viver uma vida que honra a Deus. Não é apenas um esforço humano, mas uma entrega diária a Ele, permitindo que Sua vontade se cumpra em nós. Agora, enquanto você pensa sobre isso, vamos seguir para o próximo tópico, que explorará o papel do cristão e o impacto do Evangelho na vida cotidiana. Você consegue perceber a profundidade do que discutimos aqui? Os 10 mandamentos não são apenas regras antigas, mas um reflexo do coração de Deus e um convite para vivermos em verdadeira harmonia com Ele e com os outros. Eles não são um fardo, mas uma bênção divina, que, se vivida, pode transformar nossa jornada espiritual. Você sabia que a verdadeira obediência vai além da letra da lei, mas se baseia em um coração que ama a Deus e ao próximo? Então, agora eu quero saber de você. Como os 10 mandamentos impactam sua vida hoje? O que mais te toca sobre essas leis divinas? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe suas experiências e nos diga como tem buscado viver esses princípios no seu dia a dia. Eu ficarei feliz em ler e interagir com cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, que trarão mais lições profundas sobre a Bíblia e como aplicá-las em sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam ser tocadas pela Palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais os mistérios da Bíblia e os ensinamentos de Cristo. Até lá, que Deus te abençoe profundamente.